Marisa, me ajuda aqui. Hoje nós estamos bem servidos aqui, né? Só beldade isso aqui, tá vendo? Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes as excelentíssimas senhoras Marisa Serrano, conselheira, e a conselheira substituta Patrícia Sarmento, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 2 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 24 de março de 2015. Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Não havendo expediente a ser lido, com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos, regulado pela pauta. Processo sob a relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Senhor presidente, em bloco, mas eu solicito a retirada de pauta do processo 9.850, de 2004, da Prefeitura Municipal de Itaquiraí, e determino a sua inclusão na pauta do Pleno. E solicito ainda a retirada para reexame dos processos 56.573, de 2011, da Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo, e 95.550, de 2011, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Concedida a retirada, nova conselheira. Com a palavra, o eminente procurador de contas para a apresentação dos relatórios e votos, efetuando-se os processos 9.850, retirado de pauta para inclusão na pauta do Pleno, e 56.573, 2011, e 95.550, 2011, para reexame da relatora. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira Marisa Serrano, relatora das matérias, e conselheira substituta Patrícia Sarmento. Nos processos a cargo da conselheira Marisa, à exceção dos processos relacionados por Vossa Excelência, a Procuradoria ratifica todos os pareceres emitidos. Com a palavra, eminente conselheira Marisa, para a apresentação dos relatórios e voto. Senhor presidente, conselheiro Irã, conselheiro substituto Patrícia Sarmento, representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, senhores e senhoras, os processos sob minha relatoria são os seguintes: 7.135, 2010, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável Diogo Robalim de Queiroz, contrato administrativo 257, 2010, sobre serviços advogatícios. Eu retifico o meu relatório voto, julgando, no sentido de declarar regular e legal, os termos aditivos ao contrato e a execução financeira do contrato.
Processos 10.354 e 10.506 de 2014, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, sobre os convênios 21.383 e 21.359, ambos de 2013, cujo objeto é transporte escolar e serviço de mirins para diversos setores da Secretaria. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento desta prestação de contas como contas regulares. Processo 12.275/2013, da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, responsável Edson Luiz de Davi, ata de registro de preço número 21 de 2013, objeto aquisição de refeições. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e a ata do registro de preços, e pela remessa dos autos à inspetoria competente para que permaneçam sobrestados até o final da vigência da ata. Processo 9.163 e 7.771, ambos de 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, sobre o procedimento licitatório da aquisição de gêneros alimentícios em ambos os contratos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório de pregão presencial. Processos 8.512 de 2010 e 94.648 de 2011, ambos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Marça Moura, contratos administrativos 329 de 2010 e 402 de 2011. O objeto é fornecimento de refeições coletivas e locação de imóvel, respectivamente. Eu acompanho o entendimento da CCE e do parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização dos termos aditivos. Voto no mesmo sentido nos 12 processos a seguir. 76.211 de 2011, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, responsável Deusdete Souza de Oliveira Filho, contrato administrativo 6 de 2011, cujo objeto é alimentação para presos. Processos 6.185 e 5.036, ambos de 2009, do Fundo Especial para a Instalação do Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável Eupídio Alverso Chaves Martins, assunto contratos administrativos número 1.113 e 1.024, ambos de 2009, cujo objeto é serviço de cooperagem, limpeza, higienização, asseio e conservação das áreas internas e externas, esquadrias internas e externas e fachadas em vidraçada, respectivamente, nas comarcas de Aparecida do Taboado e Naviraí. Processo 93.537 de 2011, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos, contrato administrativo 119 de 2011, cujo objeto é implementação e operacionalização do cadastro técnico rural multifinalitário, com disponibilização na internet da planta genérica de valores de imóveis rurais e informações sobre os recursos naturais. Processo 13.073 de 2010, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Simone Tebet, contrato administrativo 145 de 2010, cujo objeto é licença de uso de programas de informática. Processos 12.149 e 549, ambos de 2010, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, responsável Vantuir Jacini, assunto contratos administrativos número 83 e 83, e realmente são dois, ambos de 2010, objeto locação de imóvel e preparo e fornecimento de refeições. Processos 12.164 de 2010 e 101.643 de 2011, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, responsável Carlos Henrique dos Santos Pereira, contrato administrativo número 26 de 2010 e 24 de 2011, cujo objeto é serviço de corte de chassi e solução completa informatizada em ambiente da web seguro de rastreabilidade. Processo 7.647 de 2010, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Beatriz Figueiredo Dobache, assunto contrato administrativo de 47 de 2009, objeto de serviço de despachante aduaneiro. São remédios comprados em outros países e adquiridos pelo governo do Estado. Processos 76.723 de 2011 e 10.396 de 2010, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, contrato administrativo 109 de 2011 e 113 de 2010.
objeto confecção de próteses dentárias e serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, respectivamente. Nesse processo, solicito aos pares que desconsiderem a ementa do voto, tendo em vista que foi equivocadamente lançada, o que será retificado quando da elaboração da deliberação. Quanto ao processo número 3.574/2013, da Prefeitura Municipal de Antônio João, o responsável Lúcia Regina da Cruz Butquevicius, contrato administrativo número 2 de 2012, o objeto é aquisição de combustível. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório e da formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir. O 11.516/2013, da Prefeitura Municipal de Antônio João, responsável Celso Luiz Lozano Rodrigues, no contrato administrativo número 80 de 2013, para aquisição de combustível. Processo 3.038/2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Wilson Cabral Tavares e Maria Vilma Casanova, contrato de obra número 256 de 2012, para supervisão de obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Quanto ao processo 93.834 de 2011 da Prefeitura Municipal de Aparecido do Taboado, responsável André Alves Ferreira, contrato administrativo 92 de 2011, o objeto é a implantação da nota fiscal eletrônica e fornecimento de hospedagem do sistema. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e legalidade da formalização dos termos aditivos e da execução financeira. Voto no mesmo sentido nos 7 processos a seguir. 10.041/2010, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, responsável Antuir Jacini, contrato administrativo número 52 de 2010, objeto fornecimento de alimentação. Processos 9.825 e 11.504, ambos de 2010, da Procuradoria-Geral do Estado, responsável Rafael Cordibelli Francisco, contratos administrativos números 2 e 5, ambos de 2010, cujo objeto são cursos de pós-graduação em ambos os contratos. Processo 6.828/2010 e 1.099/2009, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Beatriz Figueiredo Dobache, contratos administrativos números 66 e 67, ambos de 2008, cujo objeto é desinsetização, desratização e descumpinização e transporte aeromédico, respectivamente. Processo 1524/2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura, contrato administrativo 291/2010, cujo objeto é manutenção preventiva e corretiva, conservação, limpeza e revisão geral do ar-condicionado. Quanto ao processo 10.028/2013, da Prefeitura Municipal de Antônio João, responsável Celso Luiz Lozano Rodrigues, o assunto é o contrato administrativo 8 de 2013, cujo objeto é aquisição de cestas básicas. Meu voto é no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório, a formalização do contrato e a execução financeira e aplicar multa regimental no valor de 30 alfermes ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentos. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 117.372 de 2012, da Prefeitura Municipal de Antônio João, responsável Lúcia Regina da Cruz Butquevicius, contrato administrativo número 90 de 2012, cujo objeto é a aquisição de 2 veículos 0 km. Quanto ao processo 118.594/2012, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Francisco Manuel Albuquerque Costa, contrato administrativo 71 de 2012, cujo objeto é a aquisição de medicamentos. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 11.865/2013, da Secretaria de Estado da Educação, responsável Sheila Cristina Benjamin, ordem de fornecimento 123 de 2013 para aquisição de conjuntos escolares. Quanto ao processo 1.770 de 2012, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, contrato administrativo 771 de 2011 para aquisição de uniformes escolares. Meu voto é por declarar regular e legal a execução do contrato. Voto no mesmo sentido nos 4 processos a seguir. 24.711 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Flávio Caiate, contrato administrativo 109 de 2012 para aquisição de camiseta para alunos. Processo 12.985/2010,
Da Câmara Municipal de Água Clara, responsável Valteir Pedro de Carvalho, contrato administrativo 1 de 2010. Objeto é assessoria e consultoria nas áreas orçamentária e contábil. Processo 119.308/2012, do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, responsável Carlos Henrique dos Santos Pereira, empenho 1.292/2011, cujo objeto é a aquisição de 35 microcomputadores. Processo 5.278/2009, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado de Corumbá, responsável Haroldo Valtecir Ribeiro Cavassa. Assunto é o contrato de obra número 36 de 2009, cujo objeto é o serviço de perfuração mecanizada e detonação em rocha com uso de explosivos. Quanto ao processo 13.201 de 2013, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, contrato administrativo 48 de 2013, aquisição de gêneros alimentícios. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no seguinte sentido: por declarar regular e legal a formalização do contrato, pela aplicação de multa regimental no valor de 30 ofermes ao responsável pela remessa intempestiva de documentos a este tribunal. Processo 2.584 de 2011, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, responsável Márcia Moura. Contrato de obras número 1 de 2011. O objeto é serviço de pintura nas escolas. Eu acompanho o entendimento da equipe técnica do DEAMA e o parecer do Ministério Público de Contas e voto sentido por declarar a regularidade e a legalidade da execução financeira do contrato de obra, aplicar multa regimental no valor de 30 ofermes ao ordenador de despesas pela remessa intempestiva de documentação obrigatória a este tribunal. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 73.130 de 2011, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, contrato de obra 98 de 2011, cujo objeto é pavimentação asfáltica. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTECI no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses os processos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e votos da eminente relatora, conselheira Marisa Serrano. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira substituta Patrícia Sarmento? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob relatoria da conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatar-os em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, presidente. Com a palavra, eminente procurador de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira substituta Patrícia Sarmento. Os processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria ratifica todos os pareceres emitidos. Com a palavra, eminente relatora, para a apresentação dos relatórios e votos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora conselheira Marisa Serrano, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas. Em atendimento às prescrições legais, regimentais e constitucionais, procedo à leitura dos relatórios e votos do excelentíssimo conselheiro relator, Osmar Domingos Jerônimo. Processo 17.500/2014, ata de registro de preços número 3 de 2014, realizada pelo município de Porto Murtim, tendo como responsável o senhor Heitor Miranda dos Santos, prefeito. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, pregão presencial número 65 de 2014 e da formalização e teor da presente ata de registro de preços, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pelo retorno dos autos à 4ª ICE para subsidiar a análise das contratações delas derivadas. Processo 104.831 de 2011, contrato número 263 de 2011, celebrado entre o município de Inviema e a empresa AEG Assessoramento e Consultoria Empresarial, tendo como responsável o senhor Renato Pieretti Câmara, prefeito à época. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade com ressalva do 1º ao 7º termos aditivos ao referido contrato,
pela recomendação ao atual prefeito, no sentido de observar com maior rigor o prazo estabelecido no artigo 61, parágrafo único da Lei 8666 de 93, bem como o prazo para remessa de documentos obrigatórios a esta Corte, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pelo retorno dos autos à 4ª ICE para análise da execução financeira do contrato. Para os processos 101.842/2011, contrato número 29, PGJ 2011, celebrado entre o Ministério Público Estadual e a empresa Vivo S.A., tendo como responsável o senhor Francisco Neves Júnior, procurador-geral adjunto à época, e processo 94.429/2011, contrato 214/2010, celebrado entre o município de Naviraí e a empresa Governança Brasil Tecnologia e Gestão em Serviços, tendo como responsável o senhor Zelmo de Brida, prefeito à época. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos termos aditidos ao referido contrato, pela intimação do resultado desse julgamento aos interessados e pelo retorno dos autos à 4ª ICE para análise da execução financeira do contrato. Para os processos 95.430/2011, contrato número 25/2011, celebrado entre o Ministério Público Estadual e a empresa HP Brasil Limitada, tendo como responsável o senhor Francisco Neves Júnior, procurador-geral adjunto à época, e processo 16.609/2004, contrato número 2003-11-05016, celebrado entre o município de Costa Rica e a empresa Cetil Microcomputadores Limitadas, tendo como responsável o senhor Valdeli dos Santos Rosa, prefeito. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da execução financeira do presente contrato e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para os processos 6.479/2010, contrato número 170/2010, celebrado entre o município de Naviraí e a empresa LP dos Santos e Companhia Limitada, tendo como responsável o senhor Zelmo de Brida, prefeito à época, e o processo 4.211/2009, contrato 89/2009, celebrado entre o município de Dourados, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, a empresa Diagnóstico Conesul Limitada, tendo como responsável o senhor Edivaldo de Melo Moreira, secretário à época. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da execução do presente contrato, pela recomendação ao atual responsável no sentido de observar com maior rigor o prazo para remessa de documentos obrigatórios a essa Corte e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para os processos 2.148/2010, contrato número 41/2010, celebrado entre o município de Naviraí e a empresa NA Informática Limitada, tendo como responsável o senhor Zelmo de Brida, prefeito à época. Processo 6.429/2007, contrato número 187/2007, celebrado entre o município de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Controle Urbanístico e a empresa Taíra, prestadora de serviços, tendo como responsável o senhor Paulo Sérgio Narras, secretário à época, e processo 67.111/2011, contrato 188/2011, celebrado entre o município de Nova Andradina e a empresa RMW Empreendimentos Limitadas, tendo como responsável o senhor José Gilberto Garcia, prefeito à época, e processo 8.530/2005, contrato 31/2005, celebrado entre o município de Santa Rita do Rio Pardo e a empresa construtora BIC Limitada, tendo como responsável a senhora Eledir Barcelos de Souza, prefeita à época. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos termos auditivos ao referido contrato, bem como da execução financeira, e pela intimação deste julgamento aos interessados. São os relatórios e votos, Excelência. Em discussão, relatórios e votos da conselheira substituta Patrícia Sarmento. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa Serrano? Com a relatora. Também acompanha a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia,
devidamente publicada em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente e relator das matérias ora em apreciação, o Ministério Público de Contas mantém todos os pareceres emitidos. Senhora conselheira substituta, senhor procurador de contas, os nossos processos começam com o de número 117.002/2012, que trata do relatório de inspeção ordinária número 12/2012, realizado no município de Rio Verde de Mato Grosso, abrangendo os atos praticados pelo senhor William Douglas de Souza Brito no período de janeiro a dezembro de 2010. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento: pela regularidade e legalidade dos procedimentos administrativos investigados, sem prejuízo da apreciação dos atos administrativos não contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou representações autuadas ou que vierem a ser autuados supervenientemente. Pela irregularidade e ilegalidade dos atos consignados nos anexos 4 e 5 do relatório de inspeção, tendo em vista a omissão no encaminhamento das prestações de contas dos convênios 13/2010, 01/2010 e 12/2010. Pela regularidade e legalidade dos contratos, convênios e suprimentos de fundo examinados em loco, relacionados respectivamente nos anexos 1, 3 e 6 do relatório. Pela aplicação de multa de 300 UFERMs ao ex-prefeito, senhor William Douglas de Souza Brito, pela omissão parcial do dever de prestar contas, e de 300 UFERMs ao atual prefeito, senhor Mário Alberto Kruger, pelo não encaminhamento dos documentos relativos à prestação de contas dos convênios, concedendo-lhes o prazo regimental para efetuar o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promover a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas, se ainda não fez, que adote providências visando encaminhamento das prestações de contas dos convênios citados nos anexos 4 e 5 do relatório de inspeção, sob pena de responsabilidade pessoal pelo ressarcimento. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 116.961/2012, pertinente ao relatório de inspeção número 15/2012, tendo como referência o município e ordenador de despesa desta feita, como período examinado, compreendendo os meses de janeiro e dezembro de 2011, e 18.535/2013, que cuida do relatório de inspeção ordinária número 78/2013, realizado no município de Três Lagoas, abrangendo os atos praticados pela senhora Márcia Moura, no período de janeiro a dezembro de 2012. Processo número 27.155/2011, referente ao relatório de inspeção número 12/2011, realizado no município de Jaraguari, abrangendo os atos praticados pelo senhor Valdemir Nogueira de Souza, no período de janeiro a dezembro de 2010. O voto propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade dos procedimentos administrativos examinados, sem prejuízo da apreciação dos atos administrativos não contemplados na referida amostragem, bem como eventuais denúncias ou procedimentos autuados ou que vierem a ser autuados supervenientemente, pela regularidade e legalidade das contratações examinadas em loco e relacionadas no anexo 1 do relatório. Pelo arquivamento do presente feito, observados os requisitos regimentais, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por sua vez, no processo número 17.532/2013, que abriga o convênio número 2/2010, celebrado pelo município de Pedro Gomes, tendo como responsável a senhora Maura Teodoro Jajá e o Lar dos Velhinhos Desamparados e Indigentes São João Batista. O voto é no seguinte sentido: pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares com ressalva, em decorrência da omissão da concedente no atendimento às questões formais levantadas no curso da instrução processual, bem como por desatender parte do plano de aplicação aprovado pelos partícipes. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, sob a responsabilidade da senhora Maura Teodoro Jajá, concedendo no prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa no sentido de que adote providências administrativas com vista à melhor observância da instrução dos processos encaminhada a este tribunal. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados, quanto ao processo número 4.377/2014, relativo ao termo de ajuste de número 9/2013, firmado pelo município de Chapadão do Sul, sob titularidade do senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães, com a PAI,
O voto acolhe a opinião ministerial no sentido de que seja prolatada a decisão nos seguintes moldes: pelo julgamento do citado termo de ajuste como contas regulares, pela quitação do ordenador de despesas, senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 9.271/2014, que cuida do pregão eletrônico número 35/2014, deflagrado pela Secretaria de Estado de Administração sob a responsabilidade da senhora Thier Iguchi Viegas dos Santos, o qual originou a ata de registro de preço de número 52/2014, o voto acompanha os pareceres exarados e propõe julgamento na seguinte forma: pela legalidade e regularidade do referido certame licitatório, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização da respectiva ata de preços em face do vício de legalidade decorrente da previsão de prorrogação do prazo além dos 12 meses estabelecido na Lei Federal 8666/93, pela recomendação aos atuais gestores que se abstenham de promover a prorrogação do prazo além do permitido, sob pena de produzir atos desprovidos de legalidade e, em consequência, viciar os contratos dela derivados. Pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das respectivas contratações, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 10.804/2014 e 10.513/2014, concernente aos pregões presenciais eletrônicos 52/2014 e 47/2014, levados a efeito também pelo mesmo órgão e titular responsável, dos quais resultaram as atas de registro de preço de números 65/2014 e 67/2014. No que tange ao processo número 10.879/2014, que trata do pregão presencial número 21/2014, levado a efeito pelo município de Itaquiraí, tendo como responsável o senhor Ricardo Favaro Neto, o voto acompanha os pareceres exarados e propõe o julgamento dos seguintes moldes: pela regularidade e legalidade do referido procedimento licitatório, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento das contratações dele derivadas, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por seu turno, no processo número 1927/2012, tendo como objeto o contrato número 160/2011, do qual fazem parte o município de Rio Verde de Mato Grosso, representado pelo senhor William Douglas de Souza Brito, e a empresa de pequeno porte, Farmácia Homeopática Homeovite Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, pela regularidade e legalidade com ressalva da etapa da execução financeira em face do não encaminhamento do subanexo de número 16 do termo de encerramento do contrato e das cópias das notas de anulações relativas ao saldo da contratação não utilizado. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs sob a responsabilidade do senhor William Douglas de Souza Brito, em face da omissão de emprestar os esclarecimentos relacionados, propiciando-lhe o prazo regimental para promover o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação aos atuais agentes responsáveis no sentido de atentarem para a efetiva instrução dos expedientes com os documentos a que se refere, a fim de evitar eventuais incidências de multa, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 5.203/2010, que trata do contrato número 32/2010, entre o município de Coxim, representado pela senhora Dinalva Mourão, e a microempresa Regiane Maria de Moraes de Andrade. Já no processo de número 101.806/2011, relativo ao contrato número 146/2011, tendo de um lado o município de Coxim, representado pela senhora Dinalva Mourão, e de outro a microempresa Homeflex Indústria e Comércio de Imóveis Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe a esta colenda da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao referido contrato e, assim, também da etapa de execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos de números 1836/2009, que abriga o contrato número 13/2009, entre o município de Chapadão do Sul, representado pelo senhor Juscelito Kruger, e a microempresa Davi Paulo Sandrin, 12.292/2010 e 94.187/2011, que tratam dos contratos números 177/2010 e 126/2011, firmados pelo município de Coxim, representado pela senhora Dinalva Mourão, respectivamente com as empresas Suplifor
Confecções Limitada e Empresa Elétrica Zan Limitada. 5.997/2011, que trata do contrato número 51/2011, entre o município de Camapuã, sob a responsabilidade do senhor Marcelo Pimentel, do AILIB, e a microempresa São Bento Transportes e Serviços Limitada. E ainda o processo número 4.118/2008, tendo como objeto o contrato corporativo número 19/2008, entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo, representada pelos senhores Osmar Jerônimo, Carlos Henrique dos Santos Pereira e Carlos Roberto Demac, e a empresa Mídia Nova Estratégia em Comunicação SS Limitada. Já no processo número 2.212/2011, atinente ao contrato número 2/2011, firmado pela Câmara Municipal de Camapuã, representada pelo senhor Élix de Paula Rezende Júnior, com a empresa CNIA Consultoria Limitada. O voto acompanha a opinião ministerial e possui os seguintes termos: pela irregularidade e ilegalidade da fase relativa à execução financeira do mencionado contrato, em razão de não ter sido comprovada a movimentação financeira na sua totalidade, em face da existência de saldo financeiro a comprovar, na importância de R$ 45 mil, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMES ao senhor Élix de Paula Rezende Júnior e de 100 UFERMES ao senhor Humberto Bogarim Gonçalves, por grave infração à norma legal, concedendo-lhes o prazo regimental para efetuar o recolhimento da multa em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, fazer a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 224/2013, concernente ao contrato número 135/2012, celebrado pelo município de Água Clara, tendo como titular o senhor Edivaldo Alves de Queiroz, com a microempresa J.A. Santana, o voto propõe o julgamento no seguinte modo: pela regularidade e legalidade com ressalva do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de convite, como também da formalização do respectivo contrato em face da intempestividade da remessa dos documentos a esta Corte, pela aplicação de multa equivalente a 30 UFERMES ao senhor Edivaldo Alves de Queiroz, pela intempestividade na remessa dos documentos e de 30 UFERMES ao senhor Silas José da Silva, pela recusa na remessa de documentos sujeitos à apreciação nesta Corte, concedendo-lhes o prazo regimental para efetuar o recolhimento da multa imposta em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promover a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela recomendação aos atuais responsáveis, no sentido de atentarem para a observância dos prazos previstos para a remessa dos documentos a esse tribunal, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da etapa da execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo número 24.289/2012, pertinente ao contrato número 51/2012, entre o município de Água Clara, representado pelo senhor Edivaldo Alves de Queiroz, e a microempresa Guilherme Santos Pereira Filho. Já no processo número 1190/2009, relativo ao contrato número 2/2009, firmado pelo município de Ribas do Rio Pardo, sob a responsabilidade do senhor Robertson Luiz Moreira, com a empresa editora gráfica OPET Limitada, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe a esta colenda da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do terceiro termo aditivo ao contrato, pela irregularidade e ilegalidade da formalização do 4º ao 8º termos aditivos, por terem sido celebrados à revelia da legislação, pela irregularidade e legalidade da etapa da execução financeira em razão da inconsistência verificada entre o valor empenhado, o valor dos comprovantes fiscais e o valor pago, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMES, sob a responsabilidade do então ordenador de despesa, senhor Robson Luiz Moreira, por ato praticado com grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para que promova o recolhimento em favor do FUNTC e igual prazo, faça a comprovação nos autos, pela recomendação, o atual ordenador de despesa no sentido de que adote providência visando o regular encaminhamento das peças relativas às prestações de contas na sua integralidade, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Por sua vez, no processo número 1083/2009, que trata do contrato C2/2009, celebrado entre a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pelos senhores Ronaldo Vialmo Monteiro, Matias Gonzalez Soares, Lúcio Murilo Fregonese Barros, Edivaldo Eurico Faustino Dias e Eduardo Cabral Passos, e a empresa Inovare Tecnologia e Gestão Limitada. O voto acompanha os pareceres exarados e propõe a esta colenda da Câmara a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do 1º ao 5º termos aditivos do contrato, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado desse julgamento aos interessados.
Voto nesse mesmo sentido para o processo de número 7.036, de 2009, relativo ao contrato número 266/2009, entre a Sanesul, representada pelos senhores José Carlos Barbosa e André Luiz Solquef Oliveira, e a empresa Ford Sul Serviços Especiais de Vigilância e Segurança Limitada. Processo número 6.234/2011, tendo como objeto a nota de empenho número 36/2011, emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, representada pela senhora Maria Cecília Amêndola da Mota, em favor da empresa House Tech Informática Limitada. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas no sentido que a decisão seja prolatada da seguinte forma: pela regularidade e legalidade da formalização da mencionada nota de empenho, bem como da etapa da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 9.727/2010, que cuida da nota de empenho 694/2002, emitida pela Secretaria de Estado de Saúde, representado pelo senhor João Paulo Barcelos Esteves, tendo como favorecida a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Limitada. Quanto ao processo número 67.045/2011, concernente ao contrato número 52/2011, do qual fazem parte o município de Coxim, representado pela senhora Dinalva Mourão, e a microempresa Joelma Lopes Pereira. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao quarto termos aditivos ao contrato, pela irregularidade e ilegalidade da fase de execução financeira, em razão da inconsistência verificada entre o valor empenhado, o valor do comprovante fiscal e o valor pago, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, sob responsabilidade do então ordenador de despesas, senhora Dinalva Mourão, e de 30 UFERMs ao atual ordenador de despesas, senhor Aloysio São José, pelo não encaminhamento da totalidade dos comprovantes relativos à execução contratual, proporcionando-lhes o prazo regimental para comprovar o recolhimento em favor do FUNPC e, no mesmo prazo, façam comprovação nos autos. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providências visando o regular encaminhamento das peças relativas à prestação de conta na sua integralidade, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 73.883/2011, que trata do contrato número 302/2011, celebrado pelo município de Campo Grande, por intermédio das Secretarias Municipais de Planejamento, Finanças e Controle e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, representada respectivamente pelos senhores Nelson Trade Filho, Paulo Sérgio Narras e Marco Antônio Moura Cristaldo, com a empresa DMP Construções Limitada. O voto acompanha a opinião ministerial e propõe a decisão nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da etapa da execução financeira ao contrato, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para o processo de número 95.020/2011, referente ao contrato número 63/2011, entre o Fundo Municipal de Saúde de Sonora, sob a responsabilidade da senhora Ivana Maria Paião, e a microempresa Casa Cirúrgica Chapecó Limitada. Por fim, no processo número 95.507/2011, tendo como objeto o contrato número 3/2010, firmado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, representado pela senhora Maria Elisa Crem Silva, com a empresa Posto Rafa Limitada. O voto acompanha a opinião ministerial e propõe a esta colher da Câmara o seguinte julgamento: pela irregularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, tendo em vista a ausência de justificativa e parecer jurídicos a lhe darem sustentação, pela irregularidade e legalidade da fase relativa à execução financeira do contrato em razão da realização de despesas desprovidas de comprovantes fiscais da ordem de R$ 8.096,72, pela impugnação do valor correspondente a R$ 8.096,72, referente à despesa paga sem comprovação fiscal, pela aplicação de multa no valor equivalente a 100 UFERMs, sob a responsabilidade da senhora Maria Elisa Crem Silva, por ato praticado com grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para recolhimento do valor impugnado em favor do erário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes e do valor equivalente à multa junto ao FUNTC, e, no mesmo prazo, promova a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providência visando o regular encaminhamento das peças relativas à prestação de contas na sua integralidade. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos, excelência, que submeto em discussão. Senhora conselheira Marisa Serrano, senhora conselheira substituta Patrícia
Sarmento. Eu tenho uma sugestão aqui que permito fazer, com a anuência de Vossas Excelências e também do Ministério Público de Contas, relativa ao processo número 4.528/2014, Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul. O assunto versado aqui é prestação de serviço na área de varrição, raspagem e remoção de resíduos sólidos acumulados nas vias públicas. Faça essa sugestão, conselheira Marisa, propondo a Vossa Excelência que promova, quando possível, um debate, um encontro de debate, mais especificamente entre a IMASUL, a SOMASUL e a nossa Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, coordenada pela SCOEX, onde Vossa Excelência é a diretora, para que possamos estudar mecanismos de procedimentos visando unificar esses procedimentos quanto à problemática de resíduos sólidos. Aproveito também para informar que essa nossa sugestão também leva em conta a planilha que acabamos de receber hoje da DGGM, nos demonstrando aqui, para nossa satisfação, que existe no âmbito do Tribunal de Contas 37 projetos em desenvolvimento. E o item 16 desses projetos é justamente o projeto que Programa de Coleta de Lixo Seletiva no Tribunal de Contas. Iniciar a implantação de uma cultura de sustentabilidade que tem como um dos seus 3 pilares a responsabilidade ambiental. Eu acho que esse projeto da DGGM veio em boa hora. Nós temos a lei específica que trata dos resíduos sólidos e me permito sugerir a Vossa Excelência a possibilidade de realizarmos esse encontro para debatermos essa matéria com os órgãos aqui sugeridos. Eu agradeço ao conselheiro Irã a sugestão e realmente nós estávamos discutindo a coincidência de a conselheira substituta Patrícia ter lido hoje um processo de Naviraí, que trata também de resíduos sólidos. Eu tinha um outro de Cacilândia, tratando de resíduos sólidos, e o conselheiro Irã, o de Chapadão do Sul. E esse debate, conselheiro Irã, é fundamental e urgente. E é interessante que a gente possa trazer, como Vossa Excelência sugeriu, a SOMASUL, que é onde reúne todos os municípios do Estado, para que a gente possa saber o real estágio em que esses municípios estão para a aplicação de uma lei que todos os prefeitos tiveram 4 anos para se adequar. A lei começou a vigir a partir de agosto do ano passado, 2014, e os prefeitos, mesmo tendo 4 anos para se adequar à lei, a maioria não fez. E tive notícias que a Prefeitura de Naviraí, que a conselheira Patrícia leu hoje o processo, foi o segundo município a dar destinação adequada ao lixo e recebe, além do lixo comum, o lixo hospitalar. Foi o segundo de Mato Grosso do Sul. E é interessante também notificar aqui que, segundo as notícias ainda do ano passado, 2014, a época da vigência da lei, o aterro sanitário de Naviraí continua em funcionamento e faz parte de apenas os 8,8% dos municípios com aterro sanitário licenciado pelo IMASUL no estado de Mato Grosso do Sul. 8%, depois de uma lei que deu 4 anos para os municípios se organizarem, é muito pouco ainda. E eu acredito que ninguém aqui gostaria de ter um lixo no seu quintal, ainda mais nessa época de epidemia de dengue que nós estamos vendo em todo o país. Portanto, conselheira Irã, eu acolho enormemente, com satisfação, a sua proposta, levo amanhã já a coordenadoria da SCOEX para colocar no nosso planejamento o mais urgente possível, e eu acredito que nós possamos aí discutir qual é a real situação dos municípios e ver como é que nós vamos votar, a partir de aí, a aplicabilidade de uma lei que nós temos a obrigação de fazer cumprir da maioria dos prefeitos do Estado que não tem essa ainda completado todo esse trajeto para fazer com que a lei seja real. Então, eu agradeço muito, conselheira Irã, e me coloco aqui à disposição. Vamos trabalhar
juntos em prol, e a conselheira Patrícia e o nosso representante do Ministério Público de Contas estão já convocados, segundo o conselheiro Irã, para participar desse nosso esforço. Continua a discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Conselheira Patrícia? Com o relator. Aprovados, vão ao expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e eu, representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outro para dia e horas regimentais. Está encerrada.